Olá, alunos! Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre fotografia, a linguagem fotográfica. Antes, porém, eu gostaria de retomar com vocês nossa trajetória ao estudarmos arte na contemporaneidade, um importante período histórico no panorama da história da arte. Demos maior destaque a 3 artistas brasileiros, iniciando com o paraibano Clóvis Júnior, dando continuidade a partir dos estudos feitos com as obras da artista Beatriz Milhazes e, em seguida, com o artista Vicky Muniz. Dentro do panorama da contemporaneidade, a fotografia dá agora lugar ao nosso trabalho e aos nossos estudos. Já fizemos um primeiro estudo sobre a história da fotografia. É importante retomarmos algumas informações importantes. A origem da palavra fotografia está com os gregos. Phos, que significava luz, grafes, desenho, escrita. Portanto, fotografia, de maneira mais simples, para que entendam melhor, significa o desenho da luz, criação de imagens por meio de exposição luminosa. Sem luz, não há fotografia. Vou dar um exemplo a vocês. Entrem num quarto escuro, com 100% de ausência da luminosidade. Não estou falando 99% da ausência da luminosidade, e sim 100%. Procurem fotografar. Por melhor que seja a sua câmera, ela não captará nada, absolutamente nada, num ambiente com total ausência de luz. Não é à toa que as câmeras fotográficas e os celulares têm o famoso flash. O flash nada mais é do que um dispositivo eletrônico que substitui a luminosidade em um ambiente. Por isso, quando vamos fotografar durante a noite, é normal que usemos o recurso, o flash, porque ele substitui a luminosidade do ambiente. Também é importante relembrar que, embora se tenha registro da primeira fotografia no século XIX, mais precisamente em 1826, um registro fotográfico do francês Joseph Nicéphore, os estudos com a linguagem fotográfica não surgiram nesse período. A fotografia é fruto dos experimentos e dos estudos desenvolvidos por muitas pessoas ao longo de vários períodos históricos. Já no período do Renascimento, Leonardo da Vinci tinha conhecimento dos primeiros estudos sobre a câmara escura. Um pouco adiante, em 1558, o italiano Giovanni della Porta já desenvolvia câmara escura. E assim a fotografia foi sendo desenvolvida, passando pelas mãos e pelas cabeças de várias pessoas. Muitos experimentos foram sendo desenvolvidos, até que a empresa Kodak lançou a primeira câmera fotográfica. Também, como já falamos, no início, os artistas que desenvolviam trabalhos fotográficos não eram bem vistos pelos artistas convencionais, os pintores, os escultores. Estes não consideravam a fotografia uma linguagem artística. Foi um desafio muito grande para os fotógrafos, muito empenho, muita dedicação, muita determinação para que conseguissem colocar a fotografia no mundo das artes,
para que ela pudesse ser vista como uma nova linguagem artística. Os fotógrafos chegaram a organizar uma grande exposição em que expunham todos os seus trabalhos fotográficos. Aos poucos, os fotógrafos conseguiram impor o seu trabalho no mundo das artes. Assim, surgiu a fotografia artística, diferente da fotografia que até então se produzia. Uma fotografia que registrava eventos, uma fotografia jornalística que agora tinha uma nova abertura. O canal da produção em arte. A fotografia artística nada mais é do que um fragmento da realidade, organizado de maneira a colocar os espectadores para refletirem sobre o ponto de vista do fotógrafo. A fotografia registra o tempo, o espaço, registra as pessoas, registra a história. A fotografia é uma visão pessoal do fotógrafo e ela reflete a nossa realidade. Importante também destacar o papel do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, que já em 1937 organizou uma grande exposição fotográfica. Por tratar-se de um importante museu abrindo espaço para a linguagem fotográfica dentro do calendário de suas exposições, a fotografia se impõe cada vez mais como uma forma de expressividade artística. Já no Brasil, é importante destacarmos alguns fatos importantes. Ela se inicia no final dos anos 30. Por volta de 1939, nós já tínhamos fotoclubes, clubes de fotografia com experimentações, fotomontagens, colagens, entre outros desafios importantes. Já no período do golpe militar, em 1964, essa expressão autoral com a fotografia ficou um pouco abafada, dando lugar à fotoreportagem. Nos anos 90, a fotografia autoral, com o processo criativo do artista e sua liberdade criativa, novamente conquista um importante espaço. Em 2002, o primeiro curso de bacharelado em fotografia foi feito pelo SENAC, um curso superior. Hoje, temos espalhados pelo Brasil vários cursos de graduação e pós-graduação em fotografia. A fotografia deixa de ser definitivamente um hobby e se torna uma importante forma de expressar nossa realidade, nossas ideias, nossas emoções e cada vez conquistando mais espaço. Há várias vertentes de trabalho com fotografia. A fotografia artística, a fotografia jornalística, entre outras. Vamos nos concentrar em nossos estudos sobre fotografia artística. Em nossa realidade, com tantas ferramentas tecnológicas, a fotografia se tornou um trabalho relativamente fácil, mas nem sempre foi assim. A primeira fotografia colorida data por volta de 1861. No entanto, foi apenas em 1907 que o primeiro filme colorido de fotografia apareceu no mercado. Antes disso, as fotografias eram PB, preto e branco, como já dissemos anteriormente. Uma importante fotografia deste ano
A terceira classe é considerada a primeira fotografia moderna, que foi publicada apenas em 1911. Nela, percebemos o movimento de desembarque de imigrantes que aqui chegavam, um importante registro histórico da nossa história. Vale lembrar também que o próprio Dom Pedro II tinha como hobby a fotografia, e graças a alguns de seus registros pudemos conhecer um pouco do retrato do nosso país em tempos passados. Assim, o trabalho da fotografia ajuda a contar a nossa história. E com certeza, os registros fotográficos que hoje fazemos ajudarão as gerações futuras a entenderem nossa história também. A fotografia digital, produzida por meio das câmeras digitais, nos deixam contar a nossa história com mais facilidade, mais possibilidades de edição e mais rapidez. De certa maneira, podemos dizer que houve uma competição entre fotografia e televisão. As informações trazidas pela televisão chegavam muito mais rapidamente. Imaginem um fotógrafo jornalista que estivesse numa região remota de nosso país, por exemplo, o sertão nordestino. Sem a fotografia digital, esse jornalista tiraria suas fotografias e levaria um certo tempo até conseguir revelar estas fotografias e enviar para o jornal ou para a revista para que elas fossem publicadas. A fotografia digital acelerou todo esse processo. Ela permite uma rapidez no armazenamento e no envio do material fotográfico, além de poder ser impressa, enviada por e-mail, pelas redes sociais. As ferramentas tecnológicas definitivamente aceleraram o processo da produção fotográfica, de maneira que a gente receba quase que imediatamente uma notícia, uma informação. No caso das fotografias artísticas, a fotografia digital permite edições, colocação de filtros, de efeitos, que o fotógrafo artístico tenha o seu trabalho montado, editado e divulgado com maior rapidez. Na história da arte, podemos considerar que a fotografia é filha da pintura, porque dela traz importantes elementos, como, por exemplo, ângulos, enquadramentos, planos. Também podemos dizer que o cinema é filho da fotografia, uma vez que se utiliza de vários de seus elementos. De uma maneira muito simples, podemos dizer que o cinema é uma fotografia em movimento. Um bom fotógrafo precisa ter intimidade com seu equipamento, seja ele um simples celular ou uma câmera sofisticada. Pergunto a vocês, o que é mais importante no trabalho de um bom fotógrafo? Ter à sua disposição um equipamento sofisticado que lhe ofereça muitos recursos ou desenvolver um bom olhar ao realizar o seu trabalho? A resposta é simples. Mais importante que um bom equipamento fotográfico é o olhar do fotógrafo. Afinal de contas, a fotografia registra os vários pontos de vista de um fotógrafo sobre uma realidade a partir de um tema. O seu olhar, a sua capacidade de observação
superam os sofisticados dispositivos que uma câmera fotográfica possa lhe oferecer. É possível desenvolver fotografias extremamente sensíveis a um tema, com excelente qualidade, com um equipamento simples, desde que o olhar do fotógrafo capte a cena, a imagem, as figuras, as pessoas, de uma maneira inteligente. Basta que se preocupe em utilizar ângulos, enquadramentos inteligentes. E é sobre essas questões que vamos falar um pouco a partir de agora. Como um fotógrafo deve iniciar o seu trabalho? Alguns importantes elementos na linguagem fotográfica merecem nosso destaque: tema, foco, ângulos, visões, enquadramentos, luz, movimento e textura. Começaremos falando um pouco sobre a questão dos temas. O que são os temas? São os assuntos sobre os quais se deseja falar. Falar, no sentido da linguagem visual, não inclui palavras, textos escritos. Como eu vou falar de um determinado assunto apenas através das imagens? Digamos que estivéssemos em nossa sala de aula e eu diria a vocês: turma, vocês vão produzir um trabalho fotográfico cujo tema é a sala de aula. Vocês, obviamente, me perguntariam: mas Sérgio, sobre o que na sala de aula? Há várias possibilidades de registros fotográficos. Eu posso fotografar os alunos trabalhando. Eu posso fotografar a produção dos alunos. Eu posso fotografar as pastas de vocês organizadas nos pasteiros. Posso fotografar as pias sujas ao final de uma aula de pintura. Posso fotografar o professor dando sua explicação. Embora o tema seja sala de aula, um bom fotógrafo perguntaria: mas qual o foco? O foco é o detalhe do tema. O que exatamente dentro de um tema eu devo registrar através do meu trabalho de produção fotográfica? Resumidamente, tema é o assunto sobre o qual eu quero falar. E o foco desse tema seria algum detalhe dentro do grande tema. A partir daí, o fotógrafo passa a se preocupar com enquadramento, planos, visões, luz, movimento e textura. E é exatamente sobre essas questões que falaremos agora. Quando falamos em enquadramento, temos que pensar em quais elementos e como eles aparecerão na imagem final. Exemplo: digamos que eu esteja querendo fotografar uma paisagem, um rio, plantas, animais, árvores, o céu, flores, pássaros. Ao pensar no enquadramento dessa paisagem, eu preciso estabelecer como fotógrafo quais desses elementos eu quero que apareçam na minha imagem final e como eles devem aparecer. Portanto, ao pensar no enquadramento, eu preciso considerar a imagem como um todo. Basicamente, para se pensar num bom enquadramento, temos que pensar em 3 elementos importantes: plano, altura do ângulo
e lado do ângulo. Também é importante pensar no foco, um ajuste que serve para dar mais nitidez ao assunto mais importante dentro da fotografia. Vocês já devem ter reparado em novelas, minisséries e inclusive no cinema, que às vezes, em algumas cenas, a câmera foca dois personagens que estariam em primeiro plano conversando e, ao mesmo tempo, o fundo fica desfocado. Com que intenção um fotógrafo ou um cameraman no cinema faria isso? Com a intenção de dar mais destaque aos elementos que estão em primeiro plano, neste caso, as duas pessoas que dialogam. O fundo desfocado, porque seria o elemento menos importante naquela cena. Mas às vezes a gente observa que num primeiro momento as personagens em primeiro plano aparecem nítidas, depois se desfoca essas duas personagens em primeiro plano e foca-se o fundo com nitidez. Toda essa trajetória dentro de uma cena vai depender daquilo que o fotógrafo ou o cameraman julgam importante para aparecer com mais foco, com mais nitidez para o espectador. Ao se pensar uma fotografia ou uma sequência de fotografias sobre o mesmo tema, é importante também pensar em visões, planos e ângulos. Normalmente observamos em livros de geografia visões aéreas de uma determinada região. Exemplo, digamos que o fotógrafo queira fazer um registro da área de desmatamento na Amazônia. Provavelmente ele se utilize de um avião, de um helicóptero que sobrevoem a área a ser registrada, ou, hoje em dia, até mesmo com drones. Neste caso, vendo o elemento que se deseja fotografar, no caso, o desmatamento da região da floresta amazônica, neste caso nós chamaríamos essa visão de vertical, que é quando entre a câmera e o elemento a ser fotografado existe uma linha vertical. Já a visão horizontal é quando entre a câmera e o objeto a ser fotografado existe uma linha horizontal. Muito comum observarmos em estúdios fotográficos, ensaios de moda, editoriais de moda, fotógrafos que fotografam atores e modelos e que normalmente estabelecem entre a câmera e o objeto a ser fotografado uma linha horizontal. Por fim, temos a visão oblíqua, que é quando entre a câmera e o objeto a ser fotografado existe uma linha inclinada, oblíqua. Em relação aos planos, nós podemos considerar os planos gerais quando o objeto ocupa a maior parte da imagem. Planos médios, um exemplo, uma pessoa que é fotografada dos pés à cabeça. E primeiro plano, quando a lente fecha o quadro na pessoa com maior proximidade, muito utilizado, em especial no cinema, quando se pretende captar as emoções, a expressividade de um ator no cinema. Popularmente, chamamos de close. A ideia de plano está baseada no distanciamento que existe entre a câmera e o objeto, os elementos que se pretende fotografar.
Como podemos observar na sequência de exemplos de trabalhos fotográficos expostos aqui nessa videoaula, não se pode falar que uma boa fotografia dependa apenas de um elemento. É como se preparássemos uma receita de um prato. Há vários ingredientes que compõem o prato até se chegar ao sabor final. Na fotografia, esta receita é preparada a partir da mistura de vários ingredientes: enquadramento, planos, ângulos, visões. Um bom fotógrafo pensa o seu trabalho. Não podemos dizer que para bater uma boa fotografia basta apertarmos um botão, basta acionarmos o disparador. Um bom fotógrafo elabora, pensa, sente, projeta o seu trabalho, projeta o seu olhar sobre o tema que precisa fotografar. Um bom fotógrafo precisa do conhecimento técnico, daí a importância de retomar e aprofundar com vocês a história da fotografia e todos os elementos de trabalho que são importantes. A informação técnica desenvolve habilidades importantes no fotógrafo e sua sensibilidade e capacidade de observação associadas ao conhecimento técnico serão capazes de produzir bons resultados visuais. Boas fotografias não reúnem apenas um elemento técnico. É muito frequente que um bom fotógrafo faça vários registros visuais de uma mesma cena sobre um mesmo tema. Dezenas, centenas de imagens sucessivas sobre um mesmo tema são feitas e produzidas por um fotógrafo. Ao final do seu trabalho, provavelmente, algumas poucas imagens, algumas poucas fotografias tenham ficado boas. O experimento, as tentativas são muito importantes. Um outro elemento importante no trabalho de um bom fotógrafo é o movimento. Normalmente, um equipamento, seja um celular, seja uma câmera fotográfica, apresenta velocidades diferentes para que no momento de registrar uma imagem, o fotógrafo possa captar a cena com maior nitidez. Velocidades altas, médias ou baixas. Um simples celular, em sua câmera, possui esse dispositivo. Repórteres jornalísticos esportivos, por exemplo, possuem equipamentos que captam dezenas de fotografias sucessivas de uma mesma cena. Por exemplo, imaginem fotografar um atleta numa prova de velocidade nos Jogos Olímpicos, 100 metros rasos. O fotógrafo precisa ter um equipamento sofisticado que lhe permita fazer dezenas de fotografias daquele atleta em movimento de maneira que as fotografias não percam a sua nitidez. Neste caso, sim, é importante ter um equipamento com recursos muito adequados para a produção desse tipo de trabalho. Já a luz, poderíamos dizer que é o principal ingrediente no trabalho de fotografia. Ao fotografar, um fotógrafo pode fazer uso da luz natural, por exemplo, o sol, ou de luzes artificiais, como as que encontramos em estúdios fotográficos. Basicamente, pensamos em dois tipos de luz: a luz dura, que produz uma sombra bem marcada e bem nítida na imagem, e a luz suave, que define sombras sem contornos muito nítidos e que normalmente passam
sensações de delicadeza, calmaria e suavidade. O trabalho de luminosidade em fotografia, na televisão e no cinema é extremamente importante. Sem uma boa produção de luminosidade, você pode estragar o seu trabalho fotográfico. Normalmente, não se fotografa com a câmera voltada para a luz do sol. Mas há exceções. Digamos que em uma cena eu queira exatamente captar as silhuetas, os contornos de uma construção arquitetônica. Neste caso, fotografar com a câmera voltada para o sol provavelmente traria ao fotógrafo resultados muito positivos dentro de sua proposta de trabalho. Daí, novamente, a importância de um trabalho pensado, refletido. Se o tema estiver claro e o foco desse tema também estiver muito claro ao profissional, provavelmente ele obtenha bons resultados de trabalho. Por último, falaremos um pouco de um elemento: texturas. Muitas vezes, os fotógrafos captam as texturas de objetos ou de superfícies. A textura nada mais é do que a característica de uma superfície. Por exemplo, uma parede lisa, áspera, macia, rugosa. A ideia do fotógrafo é causar na imagem uma sensação visual, de maneira que o observador de seu trabalho tenha a sensação de sentir as características dessa superfície, de sentir a maciez, a aspereza, por exemplo. Se observarmos em restaurantes, bares e lanchonetes, ou numa praça de alimentação em um shopping, poderemos ver que as fotografias dos pratos muitas vezes despertam na gente um desejo enorme de apreciá-los. Por quê? Porque o fotógrafo, nessa situação, captou as texturas dos alimentos. E isto provoca no observador, no espectador do trabalho fotográfico, o desejo de consumir o produto. As texturas são muito captadas em comerciais de televisão de alimentos. Muito bem, chegando ao final de nossa aula, eu gostaria novamente de levantar a sequência de elementos que são importantes no trabalho de um fotógrafo. Cada um desses elementos deve ser pensado ao se elaborar um trabalho fotográfico: tema, foco, enquadramento, visões, planos, ângulos, movimento, luz e textura. Por fim, apresento a vocês agora a nossa proposta de trabalho, o seu primeiro trabalho avaliativo nesse terceiro bimestre. Vocês deverão produzir um trabalho fotográfico, uma sequência de 3 fotografias apenas, a partir do tema da janela lá de casa. Observem que ao final do tema eu usei reticências. Isto quer dizer que não há um foco estabelecido, há apenas um tema, da janela lá de casa. O que eu veria da janela lá de casa em tempos de pandemia? Que situações poderiam ser registradas? Situações externas, aquelas que vejo do lado de fora de minha casa, de minha janela? Ou situações de dentro do ambiente em que eu moro?
Da janela lá de casa, muitas coisas podem surgir, muitas ideias, muitas possibilidades. O seu trabalho é começar pensando sobre o tema. Que tipo de registros você poderia fazer da janela lá de casa? Em função desse tema, você deverá produzir várias fotografias, várias imagens, utilizando o seu celular ou uma câmera fotográfica. Você, ao final do trabalho, deverá escolher apenas 3 fotografias que julgue criativas, interessantes, com efeito visual, com efeito estético bonito, entre aspas. Ao escolher as 3 fotografias, você deverá editar Layout, aplicativo que já usamos em outra ocasião quando fizemos o exercício de teatro. O exercício do olhar. Lembram-se? Nada por ele, baixando na loja do seu celular. Escolha as 3 fotografias e o próprio aplicativo vai fazer uma montagem final. Este é o seu trabalho. Deverá enviar via tarefas no Edmodo para que o trabalho possa ser avaliado. Trata-se de um primeiro exercício fotográfico. Ainda teremos outros 2 nesse bimestre, com grau de dificuldade sempre um pouquinho maior. Neste momento, a tarefa de vocês inicial, com a linguagem fotográfica, se resume a este exercício cujo tema, volto a repetir, é da janela lá de casa. Bom trabalho a todos e até breve.